Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Prazer estar aqui com vocês de uma forma um pouco atípica, né? Acostumados a estarmos presentes juntos em sala de aula, mas o momento que a gente vive exige essa diligência por nossa parte. Então, o que nós vamos trabalhar aqui hoje? A função e iniciar os elementos da responsabilidade civil. Nós não vamos concluir essa temática, esses elementos, nós vamos dar início a esses elementos, mas a gente não vai conseguir concluir todos os elementos na aula de hoje. Então, vamos iniciar falando das funções da reparação civil. Vocês vão encontrar autores que apresentam várias funções que a responsabilidade civil poderia ter. Mas eu gosto de destacar basicamente duas funções. Primeiro, uma função reparadora, uma função reparatória. Por que uma função reparatória? Ela é considerada, primeiro, a função mais clássica que nós temos de responsabilidade civil. A função clássica que nós vamos ter em relação à responsabilidade civil. O que fala essa função reparatória? Olha, a partir do momento que a legislação entende que quem gera um dano ocasiona um dever de reparar esse dano, ou seja, aquele que comete um ato ilícito, aquele que gera uma consequência negativa para a parte, tem o dever de gerar a sua responsabilidade civil. Em outras palavras, quem causa o dano tem o dever de reparar esse dano. Então, dessa forma, a função reparatória é justamente tentar, primeiro, restabelecer as condições que a vítima tinha antes daquele fato. Então a ideia seria, se tivesse como restabelecer a situação da vítima como ela encontrava-se antes de sofrer aquele dano. A ideia é essa, a principal é essa, restabelecer essa condição. Mas como a gente sabe que efetivamente não tem como restabelecer efetivamente essa condição, então a ideia do legislador é amenizar ou se aproximar mais da situação que ele se encontrava antes. Como assim, Rafael? Alguém causa um dano no meu veículo, bate no meu veículo. A ideia é você reparar o dano para tentar voltar o veículo ao estado em que se encontrava antes daquele fato. Então essa é a função reparatória da responsabilidade civil. Junto com a função reparatória, nós temos a função punitiva. Olha, a responsabilidade visa punir o agente. Trata-se de uma demonstração pedagógica para quê? Para desestimular a prática recorrente por parte do agente. Então, por exemplo, se existe uma empresa que está gerando negativações indevidas ou o sistema da empresa não é tão bom, por exemplo, um estabelecimento bancário, que o seu sistema é frágil e por conta disso gera vários atos ilícitos em face dos consumidores. Então a responsabilidade teria um cunho também pedagógico, punitivo, para que, olha, corrija o seu sistema. Analise o erro do seu sistema para quê? Para que evitar que tais situações ocorram novamente. Então a ideia central é essa. Tá bom? A gente utilizar mecanismos para impedir que essa prática se torne recorrente. Então, a função punitiva busca inibir atuações semelhantes por parte dos ofensores. Então, basicamente, nós temos a função reparatória, que é restabelecer o status anterior, e a função punitiva por parte do agente, justamente para que haja um desestímulo dessa prática por parte dele. Tá bom? Dando continuidade, vamos abordar agora quais são os elementos da responsabilidade civil. Nós temos basicamente 4 elementos de responsabilidade civil. Nós temos a conduta humana, a culpa lato sensu ou em sentido amplo, em sentido genérico, que aqui vai abordar tanto a culpa estrita e dolo, vai abordar as duas situações. E nós temos o nexo de causalidade e o dano ou o prejuízo. Na aula de hoje, nós vamos abordar a conduta, culpa e o nexo de causalidade. O dano
ficará para a próxima aula. Primeira questão importante sobre a conduta. Essa conduta pode ser uma conduta omissiva ou uma conduta comissiva. Como assim, Rafael? Pode ser uma conduta por ação ou pode ser uma conduta por omissão. Então, enquadra-se, cabe as duas. Culpa em comitendo e culpa em omitendo. Ok? Então, pode se dar por ação ou por omissão. Importante, a conduta humana, ela pode se dar de forma dolosa ou culposa. Que a gente vai analisar o dolo e a culpa. Existem alguns doutrinadores que entendem que tanto a conduta quanto a culpa, em sentido genérico, que vai entrar em culpa estrita e dolo, fazem parte do mesmo elemento. Então não tem como a gente analisar a conduta sem análise de culpa. Alguns autores entendem que eles andam juntos, têm que ser analisados de forma conjunta. A gente vai fazer uma análise separada. Algumas questões importantes, especialmente no que se refere à conduta omissiva ou conduta comissiva, por omissão. A conduta por omissão, que pode gerar um dever de reparar, então não é toda conduta omissiva que gera dever de reparar. Para que seja possível essa reparação, a gente tem que analisar em um caso concreto onde o sujeito tinha um dever jurídico de agir e não agiu. Então, o agente causador tinha um dever jurídico de agir, de realizar uma conduta positiva, mas não o fez. Ele tinha dever jurídico de praticar o ato, mas deixa de praticar. Primeira questão importante. Outra questão importante. Não basta que o agente tenha o dever jurídico de agir e não o faz. A sua omissão tem que ocasionar um dano, um prejuízo. É imprescindível que ocorra prejuízo para que a conduta por omissão seja hábil a gerar uma responsabilidade civil. Ok? Então, nós temos que ter o dever de indenizar, dever de agir e não agiu, é imprescindível que haja prejuízo. E outra questão importante, novamente, não basta que não haja a ação por parte do agente. Nós temos que pensar em mais um aspecto. Primeiro, que a sua conduta gerou um dano. E segundo, tem que demonstrar que se a conduta tivesse sido praticada por aquele que tem o dever legal de agir, o dano teria sido evitado ou poderia ter sido evitado. Então não basta eu dizer, olha, o Rafael tinha um dever legal de agir. O Rafael não agiu e gerou dano. Tá, perfeito. Mas eu pergunto, se o Rafael tivesse agido, o dano teria sido evitado? Ou poderia ter sido evitado o dano? Se a resposta for sim, ok, estamos diante da responsabilidade da conduta por omissão. Agora, se você falar que mesmo quem tem o dever legal de agir e não agiu, ele agisse naquele caso concreto e mesmo agindo não seria possível evitar um dano, aí nós não podemos entender que há responsabilidade civil ou há uma conduta hábil a gerar uma responsabilidade civil. Então vamos recapitular. Eu tenho um dever legal de agir, só que eu não faço. Eu sou omisso. Tem que gerar uma indenização, uma reparação de danos. Tem que gerar um dano a ser reparado. E terceira situação. Se eu tivesse agido, provavelmente aquele dano não teria ocorrido. Agora, se você fala que mesmo eu agindo, mesmo eu fazendo tudo, não seria capaz de evitar o dano, aí essa conduta não é hábil de gerar uma responsabilidade civil. Tá certo? Ok? Tranquilo? Em regra, eu só vou responder pelos atos que eu realizo.
Só que a lei comporta algumas exceções e eu coloquei para vocês aí. O ato de terceiro, a gente vai ver essas causas, tá? Um ato de terceiro, 932, 933, por exemplo, aquela pessoa que está sobre a minha guarda, ou o meu funcionário, por exemplo. Fato do animal, eu tenho um pitbull na minha casa e eu deixo o portão aberto, esse cachorro sai, gera um dano, morde alguém, gera um prejuízo. O fato da coisa, olha, eu tenho um prédiozinho de 2, 3 andares, cai algo da minha janela em cima de alguém, gera um dano. Ou durante a reforma eu não tomei as precauções necessárias e cai e gera um dano. E por um produto ou serviço que eu possa estar colocando no mercado. Isso através do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A gente vai trazer alguns exemplos ao longo do nosso semestre de responsabilidade em relações de consumo. Então, se eu coloco um produto ou um serviço que gera um dano a uma pessoa, eu tenho o dever de reparar. Uma questão importante: todas essas hipóteses com o código antigo era tratado como culpa presumida. Presumia-se que há culpa. Ou seja, se eu sou agente, eu tinha que provar que não houve culpa. Isso é culpa presumida. O autor, a vítima, não tem que provar que houve culpa, porque se presume. Cabe ao agente provar que não aconteceu. Hoje não. O Código Civil 2002 traz essas modalidades como responsabilidade objetiva. Ou seja, responsabilidade objetiva é aquela que não há a necessidade de se provar culpa em sentido amplo. Independente de dolo ou culpa, gera o dever de reparar. A gente vai falar isso um pouco mais à frente. Ok? Dando seguimento, nós temos a próximo requisito: culpa lato sensu, ou culpa em sentido amplo, ou culpa genérica. Aqui nessa situação, a culpa em sentido amplo, a culpa em sentido lato sensu, a culpa genérica, ela vai abordar tanto o dolo quanto a culpa. Então nós temos a culpa em sentido amplo e dentro dela nós temos dolo e culpa em sentido estrito. Ok? O que é o dolo? Dolo é uma ação ou omissão voluntária, é um ato intencional por parte do agente. O dolo a gente pode conceituar sendo uma violação intencional do dever jurídico com o objetivo de prejudicar o outro. Então, dolo eu vou violar de forma voluntária, de forma intencional, um dever jurídico que eu tenho que manter. Um dever jurídico constante em lei. Qual o objetivo disso? Gerar prejuízo à terceira pessoa. Ok? A vontade e consciência de praticar uma conduta. Ok? Importante frisarmos que no direito civil não se faz diferença, como nós temos no direito penal, em relação a dolo eventual, a dolo não eventual ou preterdoloso. No direito civil não faz diferença. Dolo é dolo, independente de sua modalidade. Ok? Independente do tipo de dolo eventual, não eventual, preterdoloso, o agente deverá arcar integralmente em relação aos prejuízos causados. Teoria da reparação integral dos danos, lá do artigo 944, eu coloquei para vocês o dispositivo legal. Tá? E só a título de observação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, no direito civil, culpa grave, que é uma classificação que nós vamos analisar, tem o mesmo tratamento que o dolo. Culpa grave e dolo gera a reparação integral dos danos, artigo 944 do Código Civil. Perfeito? Então, dolo é uma ação ou omissão voluntária. É um ato intencional que gera um dever, que lesa um dever jurídico de forma intencional com o objetivo de gerar prejuízo para uma terceira pessoa. Isso é dolo. E a culpa? Como que a gente pode classificar culpa? Nós temos a culpa stricto sensu ou a culpa em sentido estrito. Nós temos
Para a gente recapitular, a culpa em sentido amplo, culpa genérica, e dentro da culpa genérica nós temos a culpa em sentido estrito, o stricto sensu, que é a mesma coisa, ou o dolo. Culpa em sentido estrito, a gente pode analisar o seguinte aspecto. Olha, houve uma violação a um direito, houve um desrespeito à norma, só que não houve intenção por parte do agente em violar essa norma, em violar esse dever. Então, diferente do que acontece no dolo é um ato intencional, é um ato voluntário intencional de lesar, de violar o direito. Na culpa, não. Aqui, gera lesão à norma, desrespeitou aquela norma, gera um prejuízo para o réu, para a vítima. Porém, não há uma violação intencional desse dever, ou seja, a parte não viola intencionalmente esse dever. Não há uma violação intencional. Há uma análise de que a conduta ela foi realizada, porém o resultado não era esperado. Então a gente pode analisar a culpa nesse sentido. Olha, existe uma conduta voluntária. Existe a conduta voluntária. Só que o resultado é involuntário. Eu agi, mas eu não esperava que aquele resultado se realizasse. No dolo, não. Existe a conduta visando aquele objetivo. Na culpa, não. Nós temos uma conduta voluntária, mas um resultado involuntário. Claro que o resultado era previsível. Porém, não era esperado pelo agente. Se eu dirigir em altíssima velocidade, olha, vou aproveitar a quarentena, as ruas estão vazias, vou colocar 160 km/h no Brasil. Eu atropelo, a minha conduta é voluntária de acelerar o veículo, mas o resultado não era o que esperado, eu não queria atropelar, porém era um resultado previsível. Tinha como eu prever que aquilo ali poderia acontecer. Perfeito? E nós temos 3 modalidades de culpa. A primeira delas é a imprudência. A gente pode associar a falta de cuidado com uma ação. O que vai caracterizar a imprudência é uma ação. Artigo 186 do Código Civil. É quando eu vou agir sem tomar os cuidados necessários. Por exemplo, esse caso que eu comentei para vocês. Eu transitar em excesso de velocidade. Ponho 180 no meu carro. O bichinho está esgoelando lá, não está aguentando mais. Meu carro não foi feito para andar naquela velocidade, muito menos em área urbana. A diferença de eu pegar uma Ferrari e colocar 180. 180 para ele é segunda marcha. O bichinho não, o bichinho está lá esgoelando, 180 por hora, tá, quase os parafusos estão quebrando, está soltando, o carro está desfazendo. Então tem excesso de velocidade. Foi a falta de cuidado junto com uma ação. Ok? A negligência é a falta de cuidado por uma omissão. Coloquei para vocês aí. Artigo 86. Olha, os meus pneus estão totalmente carecas. Quem gosta de Fórmula 1 parece pneu slick. Tá liso. E vou pegar uma estrada com chuva. Piso no freio, derrapo e bato meu carro. Eu estou até dentro do limite de velocidade. Estou lá, 60 km por hora. 80 km por hora, estou dentro do limite de velocidade, não estou agindo com excesso, não é uma ação. Só que o pneu está careca. E por conta disso, eu bato meu carro. E gera um prejuízo. Ou eu não troco, por exemplo, pastilha de freio, o freio não funciona. Isso é uma negligência. Outro exemplo, eu contrato um funcionário meu para dirigir um trator. Só que eu não treinei ele para isso. Ele não tem habilitação para isso. Ele não tem habilitação para fazer isso. Eu não treinei o cara para fazer isso. E ele, por conta disso, gera um dano, que é por negligência. Ok? Então, imprudência é uma falta de cuidado mais uma ação. Negligência é uma falta de cuidado mais omissão. Ambos estão no artigo 186 do Código Civil. E a terceira modalidade? Nós temos a imperícia. A imperícia é a falta de qualificação técnica para o exercício de uma atribuição.
falta-me qualificação e por isso eu não poderia exercer aquela atividade, eu não poderia fazer aquela ação. E como eu não tinha aptidão técnica, não tinha qualificação adequada, gerei um dano. Previsão, artigo 951. Exemplo mais clássico que nós temos. Eu sou médico, porém não sou médico cirurgião plástico. Isso acontece direto, a gente vê em reportagens. Eu sou médico, porém não tenho aptidão técnica para ser cirurgião plástico. E mesmo assim eu faço cirurgia plástica. Gerei dano na paciente. Eu agi com imperícia. Porque eu não tenho aptidão específica para exercer aquela atribuição. Ok? O artigo 951 vai tratar sobre isso. Beleza? Então nós temos a imprudência, que é a falta de cuidado mais uma ação. Nós temos a negligência, falta de cuidado e omissão. E nós temos a imperícia, que é a falta de qualificação ou aptidão técnica para o exercício de uma atribuição. Perfeito? Dando continuidade, vamos analisar agora as classificações de culpa. Classificação de culpa. Primeira classificação de culpa que nós temos é a chamada culpa contratual. Culpa contratual tem muito a ver com o tipo de responsabilidade contratual que nós falamos lá na primeira aula. Culpa contratual é quando há um desrespeito em uma norma, ou no próprio nome já diz, prevista num negócio jurídico, num contrato. Eu não obedeci uma norma contratual, eu desrespeitei uma norma contratual e por conta desse desrespeito meu, gerou um dano por parte, gerou um dano para com a vítima. Então, culpa contratual é aquela que nasce da não observância de uma cláusula contratual. Já a culpa extracontratual, aquiliana, lembra da lex aquiliana que nós falamos lá no início da origem da responsabilidade? Aqui não tem nada a ver com contrato, aqui é um desrespeito de um dever legal. Existe uma norma de conduta, existe um dever contido dentro do nosso ordenamento jurídico, existe uma situação que é resguardada pelo nosso direito e mesmo assim eu violo esse dever, eu violo esse direito, eu violo essa norma jurídica. Tá? Lembrando que na extracontratual aplica-se tanto na questão do artigo 186, que fala do ato ilícito, e também se aplica em relação ao abuso de direito, artigo 187, aquele ilícito comparado, que é aquela conduta onde eu tenho um direito que é lícito, mas eu exerço esse dever, esse direito meu de forma excessiva, eu exerço esse meu direito de forma abusiva e irregular e que gera responsabilidade. Então, culpa contratual é aquela que nasce de desrespeito de uma norma contratual e a extracontratual, a violação de uma norma de conduta. Quanto à presunção, culpa in vigilando, que é a culpa decorrente da quebra do dever legal de vigilância. O que seria isso? Olha, responsabilidade do pai pelo filho, a responsabilidade de um tutor pelo tutelado, o curador pelo curatelado, o dono de hotel responde pelos atos gerados pelos hóspedes. Olha o tanto que isso é grave. A escola responde pelos atos realizados pelos alunos e seus funcionários. Ok? Isso é culpa vigilando. A escola respondendo pelo que os alunos realizam. Culpa em vigilando. Agora, culpa em legendo é aquela culpa que decorre da escolha feita pela pessoa a ser responsabilizada. Olha, eu sou empregador, eu respondo pelos atos que os meus empregados geram. Eu sou dono, por exemplo, de um restaurante e o meu funcionário, ele gera um dano em alguma pessoa. Xinga um cliente, humilha um cliente, ok? Não na esfera penal, ok? Que aí vai ser a responsabilidade do próprio funcionário, falando no âmbito civil. O cara xinga um cliente, xinga
ou agride fisicamente um cliente, já aconteceu lá em Goiânia, alguns casos famosos que gerou grande repercussão. Eu agredi o funcionário. O meu funcionário agrediu um cliente. E eu vou responder como dono do estabelecimento. Porque a culpa é em legenda. Eu elegi, eu escolhi aquelas pessoas. E a última culpa em custodiando, que nós temos também, é a culpa decorrente da falta de cuidado do animal. Lembra que nós falamos a questão do pitbull? Se eu soltar o pitbull, deixei o portão aberto, o pitbull fugiu e mordeu o vizinho, gerou um dano, gera o dever de responsabilidade. Essas três modalidades eram consideradas culpa presumida, porém, com o advento do novo Código Civil, CC 2002, são casos de responsabilidade objetiva. A gente vai falar isso mais à frente. Outra classificação aos graus de culpa. Nós temos primeiro a culpa lata, é a culpa mais grave que nós temos. É a chamada culpa gravíssima que nós temos. Essa culpa lata, culpa grave, ela é considerada, ou o seu resultado equipara-se ao dolo. Olha, até que ele não queria não, mas ele agiu com tamanha culpa, de tal forma com a culpa, que uma análise fria parece que ele queria. Tá? Parece que ele queria. Ok? Então, neste caso aqui, dessa hipótese específica de culpa grave ou culpa lata, ela se equipara ao dolo para relação aos seus efeitos. Aqui vai gerar a reparação integral dos danos, conforme o artigo 944 que nós falamos do Código Civil. Perfeito? Nós temos a culpa média. A culpa média, ou culpa leve, ou culpa intermediária, é uma situação em que a conduta ocorre devido à falta de uma atenção normal. Tanto a culpa média quanto a culpa levíssima geram uma redução equitativa da indenização. Nós não podemos ter a mesma indenização em culpa grave do que na culpa média e levíssima. Ok? Ocorre essa redução equitativa da indenização. Na culpa levíssima, alguns doutrinadores dizem que a situação só teria sido evitado caso o agente empregado cautelas extraordinárias ou com especial habilidade para não ter que ocorrer. O Flávio Tartucci traz essa alegação, parafraseando os doutrinadores, que a culpa levíssima é aquela que não seria evitada por um cidadão probo, um cidadão que exerce atividades de forma adequada, mesmo se ele não conseguiria evitar isso. Ok? Lembrando que a culpa intermediária, ou culpa média, ou culpa leve e a culpa levíssima, ocorre a redução equitativa da indenização. O que é isso? Vai fazer uma análise da proporção ou desproporção no caso concreto. Perfeito? Tranquilo? Lembrando que, fazer uma pequena observação, que depois a gente vai trabalhar isso mais à frente, que havendo uma contribuição causal da vítima, por exemplo, artigo 945, a indenização deve ser reduzida. Então, se houve culpa concorrente da vítima, se houve por exemplo, uma culpa exclusiva da vítima, aí não há que se falar em reparação. Agora, culpa concorrente, ocorrerá uma análise de proporção ou uma desproporção em relação a isso. Se houve culpa concorrente, obrigatoriamente a indenização tem que ser reduzida. Perfeito? Entramos agora no último elemento que nós vamos trabalhar hoje, que é nexo de causalidade. Pessoal, nexo de causalidade é o que liga a conduta ao dano. É um elemento imaterial, que não é palpável, da responsabilidade civil. O Aguiar Dias, o doutrinador, o doutor Aguiar Dias, ele traz uma
uma interessante explicação, falando que nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre conduta e dano. Qual foi a causa? Qual foi o efeito em relação à conduta e o dano? Flávio Tartucci, ele traz na sua obra, eu coloquei para vocês aí, que o nexo de causalidade seria um cano virtual. Seria um cano que liga a conduta e liga ao dano. Tá bom? Seria o nexo, uma ponte que liga a conduta ao dano. Só fazendo observação, que a gente vai trabalhar isso mais à frente. Imagina esse cano, ele está limpo. Imagina colocar algo que vai obstruir a passagem desse cano. Vamos colocar uma rolha. Coloca uma rolha dentro desse cano virtual. Não vai impedir a passagem da conduta para se gerar o dano? E o que seria isso? Seriam os chamados fatores obstativos do nexo. São causas que excluem do nexo. Ou seja, são hipóteses que vão excluir o nexo. São situações que a gente vai analisar mais à frente, mas já vou só a título de observação adiantando para vocês. Culpa exclusiva da vítima, por exemplo. A conduta não levou ao dano, porque existe uma rolha. Culpa exclusiva da vítima não gera a indenização. Não gera a indenização quando a culpa exclusiva da vítima. Por quê? Porque é a causa que exclui do nexo. Então, por exemplo, aquele cidadão que viaja em cima do trem, o surfista de trem, tem como o trem, o maquinista ou a empresa evitar? Não, o cara subiu porque ele quis. Culpa exclusiva da vítima, o chamado surfista de trem, posição do STJ. Agora nós podemos ter também uma outra causa, que é caso fortuito e força maior, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Nós podemos ter culpa exclusiva de um terceiro. Um acidente que foi causado por um criminoso que roubou o veículo. Já imaginou? Você foi vítima de roubo. O cara meteu a arma na sua cabeça, pega seu veículo e rouba. E no meio do caminho ele bate outro carro. Como é que você pode ser responsabilizado? Isso é culpa exclusiva de terceiro, ou também chamado de fato de terceiro. Não tem como você ser responsabilizado. Ok? Então nós temos algumas causas que vão impedir, vamos colocar como se fosse uma rolha dentro desse cano virtual. Ok? Outro exemplo, caso fortuito e força maior, coronavírus, ou choveu demais. Vamos pegar essa situação. Houve uma chuva tremenda, que aconteceu há pouco tempo em São Paulo, no Rio Nós Vimos parou. Inundou São Paulo inteiro. Aí seu carro foi arrastado e bate em outro carro. Como que você vai ser responsabilizado por isso? Como? Não tem como analisarmos isso aí, tá bom? Já que a gente falou de surfista de trem, o pingente de trem, que é o cidadão que anda pendurado pela porta, isso aí é culpa concorrente da vítima, ok? Surfista de trem, culpa exclusiva, o cara está andando em cima. Pingente, que está pendurado, culpa concorrente da vítima. Consequências práticas dessa diferenciação: culpa exclusiva, não há responsabilidade. E culpa concorrente, reduz pela metade. Bom, há essas situações. Agora, existem algumas teorias relacionadas ao nexo de causalidade, que eu quero terminar analisando essas teorias. Primeira teoria, já vou adiantar para vocês, que essa teoria da equivalência das condições, o histórico dos antecedentes, tá? A teoria sine qua non não se aplica no direito brasileiro. Por quê? O nexo fica infinito. Flávio Tartucci fala que nós poderíamos responsabilizar até Adão e Eva por conta disso. O que seria essa teoria? Olha, todos os fatos, diretos e indiretos, relacionados com aquele resultado, gera a responsabilidade. Por exemplo, eu dou um tiro em alguém, pega no braço, ele ficou com o membro afetado e gera responsabilidade, por exemplo. Ele pode me processar, que foi quem deu o tiro. Ele pode processar quem pode ser responsabilizado, o fabricante da arma. Ele pode responsabilizar o fabricante da bala.
Ele pode responsabilizar o fabricante do chumbo que fez a bala. Ele pode responsabilizar o fabricante da madeira se o cabo da arma for de madeira. Tá vendo? Você pode responsabilizar toda aquela cadeia. Aquele que respondeu direto ou indiretamente pelo dano. Não foi adotado no direito civil. Por quê? Coloquei para vocês. O nexo ficaria infinito. Então não se aplica. Segunda teoria, que aqui vai ter um pouquinho de divergência em relação às duas teorias, é teoria do dano direto e imediato. Aqui é uma teoria mais objetiva, a teoria clássica. Ou é tudo ou é nada. Não há uma análise proporcional. Alguns autores, coloquei para vocês aí, Agostinho Alvim, Moreira Alves, o Gustavo Tepedino e julgados antigos do STJ e do STF, entendem que há a aplicação dessa teoria. Como assim? O que fala essa teoria? Por que eles entendem que há essa posição? Porque está no artigo 403 do Código Civil. É considerada, é chamada de uma teoria clássica. O que fala essa teoria? O que eles entendem em relação a essa teoria? Primeiro, está no 403. Está lá. Ainda que na execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, por isso o nome da teoria, sem prejuízo do disposto na lei processual. O que eles falam? Olha, somente são reparáveis os danos que diretamente decorrem da conduta do agente. Lembrando que admite-se excludentes de nexo, que a gente citou, culpa exclusiva dela, caso fortuito, força maior, que a gente vai abordar mais à frente de forma mais detalhada. Aqui é mais objetivo, ou é tudo ou nada, ou paga tudo ou paga nada. Não há que se discutir. Ok? Beleza? Eles falam que com essa teoria que o STJ entende que a empresa de cigarros não tem responsabilidade por danos causados nos fumantes, porque ela visa atividade de risco, toma que é tudo ou nada, não faz análise proporcional, então, nesse caso, a empresa de cigarros não tem responsabilidade. Terceira teoria, teoria da causalidade adequada. A maioria dos doutrinadores entende que essa teoria que está vigente no nosso sistema é uma teoria mais contemporânea, que há previsão legal no artigo 944 e artigo 945 do Código Civil. Qual é o entendimento que eles apresentam para isso? Se você pegar julgados mais recentes do STF e do STJ, você vai entender a análise dessa teoria. E se você puxar também depois enunciado 47 da primeira jornada de direito civil, também fala da aplicação dessa teoria. Essa teoria, ela, diferente da teoria do dano direto, que trabalha com tudo ou nada, aqui ela trabalha com mais ou menos. Aqui ela faz uma análise mais ou menos. O que ela entende? Olha, que a atribuição da responsabilidade civil e a fixação do quantum ou valor da indenização, elas devem ser adequadas às condutas dos envolvidos. Como assim? A conduta dos envolvidos deve ser levada em consideração na aplicação da responsabilidade. O grau de culpa que a gente falou lá atrás, culpa lata, que é a grave, intermediária, média ou leve e a levíssima, tem que ser levado em consideração na hora de atribuir a responsabilidade, especialmente na hora de fixar o quantum da indenização. Então isso tem que ser obrigatório. Então essa teoria, a teoria da causalidade adequada, ela entende que é necessária a utilização desses parâmetros para se chegar ao quantum de indenização. Enquanto que a teoria direta ou imediata fala que não, é tudo ou nada, independente da conduta da agente, vai gerar responsabilidade, aqui nessa teoria não. A teoria da causalidade adequada entende que, para atribuir responsabilidade, entende que, na hora do juiz determinar a fixação do quanto indenizatório, acostume-se com essa expressão,
quanto indenizatório, seria o quanto de indenização, o valor, a quantificação da indenização. Eles entendem que neste momento de fazer esse enquanto indenizatório, é necessário analisarmos, primeiro, graus de culpa, lata, intermediária e levíssima, e qual a atuação dos agentes? Do agente causador, que seria os graus de culpa, e da vítima. A vítima também concorreu por episódio. Houve uma culpa concorrente da vítima, lembra lá do pingente de trem? O cara pendurado lá de fora do trem? Então isso tem que ser utilizado na hora de análise, na fixação. Primeiro, se há ou não responsabilidade, e segundo, o quanto indenizatório. Então a grande maioria dos doutrinadores entende que essa corrente do artigo 944 e 945 é aplicável. Teoria da causalidade adequada, ok? É a teoria contemporânea referente ao nexo de causalidade. Perfeito, pessoal? Aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Próxima aula nós trabalharemos os tipos de dano, que a gente vai gastar um bom tempo a gente falar. A gente vai gastar uma aula completa só para falar sobre tipos de dano. Eu falei mais rápido, então você pode pausar esse vídeo, voltar, tá bom? Eu vou deixar por fim os meus contatos, WhatsApp, e-mail, Instagram e Facebook. Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para a gente estar sanando essas dúvidas. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço e até a próxima.